Esta noite, nós vamos explorar uma história que foi sussurrada nas sombras por milhares de anos. Uma história sobre mulheres que existiram antes mesmo da história começar a ser escrita. Mulheres cujos nomes foram apagados, mas cuja presença ainda ecoa através do tempo. Isto não é. Não se trata apenas de mitologia antiga. Isso é sobre verdades esquecidas, linhagens ocultas e o poder de. O que acontece quando vozes se recusam para. Fique em silêncio. Seja você. Estamos aqui para aprender, para adormecer em paz, ou simplesmente para nos maravilharmos com mistérios que desafiam tudo o que pensávamos saber. Você é em o certo lugar. Então, acomode-se, fechar seus olhos, se quiser, e deixar uma viagem de volta a um tempo anterior aos muros do Éden, às regras da obediência e ao fato de a primeira mulher ainda não ter sido chamada pelo nome que o mundo conhece. Nossa história começa em um deserto, com um homem que buscava respostas e encontrou muito mais do que esperava. Capítulo 1. O sussurro. Antes do amanhecer. O deserto sempre foi um lugar de visões. A areia e o silêncio têm o poder de abrir portas na mente que as cidades mantêm trancadas. O profeta, cujo nome a história nunca se preocupou em preservar, caminhava há 40 dias. Seus pés estavam rachados e sangrando. Seus lábios rachados pela sede. Seu estômago havia esquecido a sensação de saciedade semanas atrás. Mas ele não era procurando para água ou comida. Ele estava procurando para a verdade. Os textos sagrados sempre o perturbaram. Havia lacunas, semas histórias, os espaços entre-as, palavras onde algo parecia para estar desaparecido. Como uma tapeçaria com fios puxados fora, deixando buracos que não fazia muito sentido. Ele havia perguntado aos sacerdotes sobre essas lacunas. Eles disseram para ele parar de fazer perguntas. Disseram que alguns mistérios não eram para a compreensão humana. Quis quando ele decidiu para ir emo deserto. Se o paraíso não lhe respondesse, talvez a natureza selvagem o fizesse. Na 40ª noite, enquanto as estrelas ardiam frias e distantes acima dele, algo mudou. O ar ficou pesado, não de calor, mas de presença. Era o tipo de sensação que se tem quando alguém está observando você de um ponto logo além do seu campo de visão. Quando você sabe, absolutamente sabe, que não está sozinho. Ele se virou lentamente, com o coração batendo forte contra as costelas. A princípio, ele não viu nada além de escuridão. Então a escuridão se moveu. Não é exatamente uma sombra. As sombras precisam de luz para existir. Isso era algo mais profundo. Essa era a substância que existia antes da luz aprender, para empurre-o para longe. Naquela escuridão viva, ela emergiu. Ela era alta, mais alta do que parecia natural. Seus cabelos se moviam, emu um vento que não estava ventando. Seus olhos continham algo que o fazia querer desviar o olhar e, ao mesmo tempo, nunca parar de observá-los. Eram olhos antigos, olhos que tinham visto o mundo antes de ele ser destruído, antes de aprender a temer. Você tem o ligado fora, disse ela. Sua voz era como um eco de um eco, como se estivesse falando de uma grande distância, embora estivesse bem diante dele.
fazendo perguntas que incomodam os céus. A boca do profeta estava seca demais para falar. Ele havia jejuado por 40 dias em busca de uma visão, mas agora que uma estava diante dele, percebeu que não tinha ideia do que dizer. Ela sorriu levemente. "Eu sou Lilith", disse ela. "Eu cheguei para... Vou te contar o que eles apagaram. Antes de prosseguirmos, quero que você pense em algo. Você já teve a sensação de que estava faltando uma parte da história? Como se todos ao seu redor concordassem com uma versão dos fatos, mas algo lá no fundo sussurrasse que havia mais? Aquela sensação de saber sem saber como? Guarde essa sensação, porque foi exatamente isso que esse profeta sentiu naquele momento. E é exatamente isso que vamos explorar juntos. Se você está gostando desta jornada até agora, considere se inscrever. Exploramos histórias ocultas e mistérios esquecidos neste canal, e há muito mais para descobrirmos juntos. Lilith aproximou-se do profeta. A areia sob seus pés não fazia barulho. Era como se ela estivesse ligeiramente fora do mundo físico, conectada a ele, mas não totalmente presa às suas regras. "Você sabe", ela perguntou, "por que você nunca ouviu falar de Adam's primeiro filhas?" O profeta balançou a cabeça. Em todos os seus anos de estudo, em todos os pergaminhos e textos que memorizara, só havia menção a filhos: Caim, Abel, Sete, filhos que construíram cidades e deram início a linhagens. Mas filhas, eles não fale deles, continuou Lilith. Porque eles não sei como. Essas filhas nasceram antes das regras serem escritas, antes que o céu decidisse que as mulheres deveriam vir de a costela de homem, antes que alguém decidisse que submissão era santidade. Ela ergueu a mão, e no ar entre elas, formas começaram a surgir, não exatamente sólidas, não exatamente fumaça. Imagens de mulheres caminhando por uma paisagem ancestral, mulheres com os pés em solo escuro e os rostos voltados para um céu sem marcas. 7 filhas, sussurrou Lilith, nascidas da própria terra, simplesmente como Adão era, feito para ser igual a, não companheiros, feito para escolher, não para obedecer. O profeta finalmente encontrou sua voz. O que aconteceu? Para eles? A expressão de Lilith escureceu. Eles foram apagados. Não morto, não destruído, simplesmente removido da história, porque a existência deles levantava uma questão que não, um desejado para responder. Qual é a pergunta? Perguntou o profeta. Se as mulheres fossem igualadas de... O começo, disse Lilith. Então que decidiram que eles deveriam. Não vai ser? Deixe essa pergunta reverberar em sua mente por um instante. Quem define as regras sobre quem será lembrado? Quem decide quais histórias serão contadas e quais serão enterradas no silêncio? O profeta passaria o resto da vida tentando responder a essa pergunta. Mas naquela noite, sob o céu estrelado infinito, ele aprendeu algo que o assombraria para sempre. Ele aprendeu os nomes. 7 nomes que Lilith pronunciou na escuridão. 7 nomes que pareciam vibrar com uma força que fazia o próprio ar tremer. Ele tentou anotá-los mais tarde. Misturou a tinta com cuidado, preparou seu pergaminho mais fino. Mas, a cada vez que sua pena tocava a superfície, a tinta secava antes que uma única letra pudesse se formar. O próprio céu, ao que parecia,
não permitiria que aqueles nomes fossem registrados. Mas a memória é mais difícil de controlar do que o pergaminho, e algumas memórias se recusam a morrer. Capítulo 2. O Jardim Sombra Oculta. Nós todos já ouviram a história do Éden. O jardim perfeito, a árvore do conhecimento, a serpente, Eva e sua maçã, Adão e sua costela. É uma história que... Essa história já foi contada tantas vezes que parece uma verdade absoluta. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma versão anterior? Uma versão que existiu antes da que conhecemos? Antes de Eva ser formada, antes mesmo de a costela ser tocada, houve um outro tempo no Éden. Um tempo que a história oficial omite. Um tempo em que o jardim tinha habitantes que jamais deveriam ser mencionados. Essas eram as filhas da terra, mulheres formadas de barro e pó, assim como Adão. Respiraram o mesmo ar primordial, trilharam os mesmos caminhos entre as árvores. Elas eram a humanidade. Primeira tentativa, antes da revisão do projeto. De acordo com os fragmentos que Lilith compartilhou como profeta, essas mulheres eram diferentes de véspera de maneira crítica. Eles eram não criados para completar outra pessoa. Eles estavam completos em eles mesmos. Adão os conheceu. Esta parte é importante. Ele não existia sozinho, esperando por Eva. Ele caminhava com essas filhas da terra, conversava com elas e, segundo algumas interpretações, aprendeu com elas. Elas o ensinaram sobre as plantas, sobre os ritmos do dia e da noite, sobre a sensação da terra entre os dedos e da água sobre a pele. Mas havia um problema. Essas mulheres tinham algo que incomodava os arquitetos divinos. Elas tinham perguntas. Eles perguntaram por quê. Por que deveríamos fazer isso? Por que esta árvore é proibida? Por que a voz de cima dá ordem sem explicação? Essas não eram perguntas rebeldes. Eram perguntas honestas. As perguntas de seres criados com curiosidade e razão. E essa curiosidade os tornava perigosos. Pense em alguém que você conhece que faz perguntas demais. Alguém que nunca aceita simplesmente "por que eu disse?" como uma resposta. Como as pessoas geralmente reagem? Para essa pessoa, muitas vezes, eles a consideram inconveniente, problemática, às vezes, até ameaçadora. Que foi isso que aconteceu com as filhas da terra. Quando Eva foi criada, ela veio com um projeto diferente. Ela foi feita a partir de Adão, não ao lado dele. Ela foi criada para ser uma auxiliadora, não uma igual. E naquele momento, as filhas da terra tornaram-se obsoletas. Elas foram o primeiro rascunho que, não fazer isso em o final versão de a história, mas eles não vai desaparecer, não completamente. Lilith disse ao profeta que essas mulheres se retiraram do Éden. Elas não serão expulsos porque nunca lhes foi realmente permitido entrar. Eles viviam mesmo as regiões fronteiriças, os espaços entre o jardim e a natureza selvagem, lugares onde as regras ainda não foi definitivamente estabelecido. E ali, naqueles espaços crepusculares, eles continuaram a existir. Formaram suas próprias comunidades, transmitiram suas próprias histórias, lembraram-se de como era ser igualado, ser completo, ser livre. Se
Se você está achando essa história fascinante, clique aqui, como botão. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias ocultas. Acredite em mim, lá são tantos outros mistérios nós vamos explorar juntos. Lugar nenhum, sonde, a coisa fica realmente interessante. Essas filhas de A Terra teve filhos, não com Adão, mas por meio de maneiras que os textos não consigo explicar direito. Algumas tradições falam deles se misturando com seres chamados observadores. Outras sugerem que eles tinham uma forma de reprodução que não exigem união. Nós entendemos. Seja qual for a verdade, sua linhagem continuou. Ela se perpetuou por gerações, como um rio subterrâneo, às vezes visível, às vezes oculto, mas nunca verdadeiramente estagnado. Ao longo da história, houve mulheres que não se encaixavam bem. Mulheres que sabiam coisas que não deviam. Não sei. Mulheres que poderiam curar sem treinamento. Mulheres que falaram em línguas eles nunca tinham aprendido. Mulheres que tinham sonhos que se tornaram realidade e visões que aterrorizavam as pessoas ao seu redor. E se essas mulheres carregassem a linhagem das filhas da Terra? E se esse DNA ancestral ainda se expressasse, geração após geração, em mulheres que sentiam que não pertencem ao mundo que havia sido construído? Os místicos têm um termo para isto. Ele chamaré a herança dos sem nome. É a ideia de que certos conhecimentos são transmitidos pelo sangue em vez de por livros. Que algumas verdades são lembradas pelo corpo, mesmo quando a mente as esqueceu. E segundo Lilith, essa herança não foi aleatória, foi intencional. As filhas da Terra sabiam que seriam apagadas da história. Então, elas incorporaram sua verdade de uma maneira diferente. Não em palavras que pudessem ser queimadas, mas em linhagens sanguíneas que não pudessem ser destruídas. A cada poucas gerações, nascia uma filha que carregava uma dose mais forte daquela herança original. Ela sentia o chamado de algo ancestral. Ela tinha experiências que outros não conseguiam ter, não explicar. Ela passaria a vida reprimindo essa verdade, ou buscando para entenda isso. A pergunta que assombra esta história é simples. O que aconteceu? Quando um dia aquelas filhas decidiram para procurar. Capítulo 3. O Pacto sob o Eclipse. Lá são momentos em história quando o mundo prende a respiração. Momentos. Quando o véu entre o que é visto e o que é o invisível se torna tênue. O primeiro eclipse total que atingiu a Terra foi um daqueles momentos. Imagine o terror de que primeiro escuridão. Nunca tinha visto o sol desaparecer antes. Sabia que voltaria. Aquela sombra, como o dia virou para a noite e o meio-dia à tarde, algo se reuniu. As filhas da Terra, espalhada pelos lugares selvagens além do Éden, sentiu o chamado. Não era exatamente uma voz. Era mais como um pressentimento, uma profunda certeza de que eles precisavam se unir, que algo importante estava prestes a acontecer. Eles vieram do norte e do sul, das florestas e dos lugares áridos, do litoral e dos vales montanhosos. Vieram sozinhos e em pequenos grupos, até que dezenas deles se reuniram em uma clareira que parecia existir fora da geografia normal. E lá, à espera deles,
estava Lilith. Ela foi a primeira a rejeitar o projeto, a primeira a dizer não ao papel que lhe foi oferecido. Foi atribuído. Agora ela estava diante das filhas. De terra, suas irmãs sem recusa, como uma proposta. Eles vão nos apagar, disse Lilith, sua voz ecoando entre as mulheres reunidas. Eles vão escrever suas histórias e nós não estaremos nelas. Eles vão contar suas histórias e nós nos tornaremos fantasmas, na melhor das hipóteses, e demônios, na pior. As mulheres permaneceram em silêncio. Sabiam que ela tinha razão. Já conseguiam sentir a pressão, de esquecendo o peso um mundo tentando parar e formular-se em torno de uma narrativa diferente. Mas, continuou Lilith, podemos deixar algo para trás. Não em palavras, não em monumentos, mas no próprio sangue, nas almas que carregam nossa memória adiante para cada geração que ainda nascerá. Ela ergueu a mão. A palma da mão dela repousava sobre uma pedra. Era preta, comoa, sombradeu, eclipse, suave como água e frio como espaço entre estrelas. Não um sabia onde. Ela tinha entendido. Alguns disse que era uma peça de terra antes da criação estar completa. Outros afirmaram que era um fragmento. O firmamento que havia caído. Esta é a âncora, disse Lilith. É aqui que firmamos a promessa. Cada uma de vocês dará uma gota do seu sangue. E em troca, darão às suas filhas um presente que ninguém poderá tirar delas. Que presente? A mulher perguntou. O nome dela, segundo para os fragmentos, era Namaa. O dom da memória, respondeu Lilith. Seus descendentes sonharão com este momento. Saberão coisas que nunca lhes foram ensinadas. Desmascararão as mentiras, mesmo quando todos os outros acreditarem nelas. Serão os guardiões da verdade em eras que preferem ficções reconfortantes. Agora, faça uma pausa para um momento e pense nisso. Um presente que não pode ser tirado de alguém, transmitido por linhagens sanguíneas, oculto na própria essência de quem alguém é. Isso lhe soa familiar? Você já sentiu que simplesmente sabia que algo era verdade, mesmo quando não conseguia? Não explique por quê. Esse sentimento pode ser mais antigo do que você imagina. Por as mulheres se apresentaram. Cada fez um pequeno corte sobre a palma da mão, dela e deixa um derrubar de sangue pinga sobre a pedra negra. Com cada derrubar, a pedra parecia para escurecer, como se fosse absorvente não apenas sangue, mas a essência da própria mulher. Quando o durar derrubar. Após a queda, Lilith proferiu palavras que nenhum deles já tinham ouvido falar disso antes. Não era hebraico, nem aramaico. Não era qualquer humano linguagem no tudo. Era a linguagem de antes, a língua que existia, quando o mundo ainda estava sendo nomeado. O céu acima deles tremeu, o eclipse se intensificou, e para um instante, apenas um instante, a barreira entre o mundo físico e o espiritual dissolveu-se completamente. Naquele momento, todas as mulheres do presente viram o futuro, viram séculos se desenrolando, viram suas filhas e suas filhas.
Elas viram mulheres queimadas como bruxas e mulheres coroadas como santas. Viram mulheres silenciadas e mulheres que se recusaram a ficar em silêncio. Viram uma linha ininterrupta estendendo-se para um tempo tão distante que elas não conseguiam. Não consigo entender. Eles perceberam que a linha se manteria. Não importa o que tenha acontecido. Não importa quantas vezes a história seja reescrita. A verdade sobreviverá. Emo sangue. Quando a visão terminou eu, eclipse começou para. Ao passar, algo havia mudado. As mulheres podiam sentir. Havia uma conexão entre eles agora e entre todos que um dia carregariam seu sangue. Era sutil, mas inquebrável, como um fio tecido através tempo em si. Antes de prosseguir nesta jornada, tire um momento para. Inscreva-se se você ainda não tem, já não. Nós mergulhando fundo em mistérios que a maioria dos canais venceu, não toque, e lá é muito mais para explorem juntos. Seu apoio ajuda essas histórias escondidas a alcançarem mais pessoas. São em busca da verdade. As mulheres se dispersaram após o pacto ser selado. Elas retornaram para seus lugares escondidos, para suas vidas sóbrias margens da história. Mas eles carregaram com. Eles tinham a certeza de que haviam feito algo que jamais poderia ser desfeito. Eles garantiram que a verdade sobreviveria. Não em templos ou em livros, não em monumentos ou em histórias oficiais, mas em sangue, ossos e sonhos de suas filhas, para sempre. Capítulo 4. O nome que queima. É misticismo judaico. Lá é um conceito chamado Shem HaMeforash, o nome explícito de Deus. Um nome tão poderoso que para falar incorretamente pode quebrar o alto-falante, a mente de alguém. Um nome que carrega em si a vibração da própria criação. Mas há outro nome, um que não está escrito nos livros sagrados. É um nome que existe nas sombras dessa tradição. Um nome que pertencia à linhagem das filhas da terra. Lilith pronunciou esse nome apenas uma vez ao profeta, e mesmo assim, ela o disse tão baixinho que ele quase não ouviu. Não consigo ouvir. Quase. O nome, como ele ouviu, soou como o vento através de um cânion, como água sobre pedras, como o primeiro. O som que um recém-nascido faz antes de se tornar um choro. Não era exatamente uma palavra. Era mais como uma chave, uma sequência de sons que, quando organizada corretamente, podia desbloquear algo profundo na alma humana. O profeta tentou escrevê-lo. Tentou durante anos, mas todas as tentativas falharam. As letras não formam corretamente. Os sons não. Não havia tradução para nenhum alfabeto que ele conhecesse. Era como se o nome existisse em uma dimensão que a linguagem não conseguia traduzir. Não consigo alcançar. Mas ele se lembrava disso. Ah, como ele se lembrava disso. Emele ouviu o eco de seus sonhos. Em momentos em profunda meditação, isso começaria a surgir. Em algum lugar abaixo de sua mente consciente. E todo o tempo, ele ouviu. Algo mudou. Emele veria coisas que nunca tinha visto. Não tinha reparado antes. Entendo as conexões que ele de anteriormente perdido. Sinta a presença de algo vasto e antigo se movendo logo abaixo da superfície de realidade. Ele começou para perceber algo outro. Também havia mulheres, espalhadas pelas terras por onde ele viajou, que pareciam para responder para aquele nome,
mesmo que ele nunca o tenha pronunciado em voz alta. Eles olhariam ele com reconhecimento repentino. Seus olhos se arregalariam. Ele sabia de alguma forma que eles também estavam ouvindo, que eles carregavam alguns ecó de isto em suas próprias almas. Essas mulheres eram as portadoras. Aquela Sema quem a linhagem sanguínea era forte. Eles eram professores e curandeiros, profetas sepárias, esposas e andarilhos. Eles tinham não organização, não igreja ou templo, não estrutura formal que os conecta, mas eles sabiam cada outro. Quando eles se conheceram, houve um momento de reconhecimento, uma sensação de aí está você. Como se eles tivessem esperado a vida inteira para encontrar alguém que compreendesse. O nome era a senha secreta deles. Não falado, mas sentido. Vivia, emo, espaço entre batimentos cardíacos. Ema, pausa antes da respiração. Ema, escuridão por trás dos olhos fechados. E isso lhe conferia poder. Aqui é algo para se pensar. E se existirem palavras ou nomes que nos afetam, não pelo seu significado, mas pela sua vibração. E se a linguagem não for apenas sobre comunicação, mas sobre alterar a própria frequência da consciência. As culturas antigas entendiam isso. É por isso que eles tinham cânticos sagrados. É por isso que eles acreditavam que os nomes tinham poder. Eles sabiam que o som molda a realidade de maneiras que nós, apenas começo, para... Entendi novamente. O nome que Lilith deu para a sua linhagem era como isso. Era um diapasão que, quando ativado, trouxe o portador em ressonância como uma verdade que antecedeu todos os sistemas religiosos. Uma verdade sobre igualdade, sobre autonomia, sobre o certo para existir sem permissão. Mulheres que carregavam o nome com força muitas vezes se viam em situações difíceis, em conflito com a autoridade, não porque buscavam conflito, mas também porque não podiam. Não conseguiam evitar enxergar através dos sistemas que exigiam sua submissão. O nome os tornava alérgicos à mentira, tornava as ficções confortáveis desconfortáveis, fazia-os questionar tudo. Isso foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ao longo da história, essas mulheres eram frequentemente as primeiras acusadas quando algo dava errado. Quando as colheitas falhavam ou as crianças adoeciam, quando os homens se sentiam ameaçados ou as ordens sociais eram desafiadas, o dedo apontava para as mulheres que carregavam o nome. Caças às bruxas não eram aleatório. Eles alvejaram um específico tipo de mulher. A mulher que sabia das coisas. A mulher que se manifestava. A mulher que não se encaixava perfeitamente no papel atribuído. A mulher que, quer soubesse ou não, carregava um eco daquele nome proibido em sua alma. Dezenas de milhares de mulheres foram executadas, queimadas, afogadas, enforcadas, torturadas. E a cada morte, as autoridades acreditavam estar eliminando a ameaça. Mas o nome não podia morrer. Não morra, porque não era-te apenas em mulher ou geração. Foi tecido emo, tecido a própria linhagem. Mataram operadora e outro nasceria. Silêncio, voz, se outro começar para falar. O nome garantia que a verdade jamais pudesse ser completamente apagada. Se esta história é ressonante com
Você, deixe um comentário abaixo. Você já se sentiu assim? Como? Você carregava conhecimento que não consigo explicar. Você já teve a sensação de estar se lembrando de algo que você nunca aprendeu? Compartilhe sua experiência. Você pode se surpreender com quantas outras pessoas se sentem da mesma forma. O profeta nunca chegou a escrever o nome, mas antes de morrer, transmitiu-o adiante, não por meio de palavras, mas também por meio da presença. Ele se sentava com mulheres que vieram para ele em busca de sabedoria e emo silêncio. Entre seus ensinamentos, o nome se transferiria por si só. Como o vírus, como uma bênção, como uma semente plantada em solo que estava à espera. E cresceu. Capítulo 5. Filhas da Primeira Terra. Deixar a conversa aborda o que realmente significava ser filha dessa linhagem. Não em termos místicos abstratos, mas em experiência vivida. Como era ser uma mulher carregando essa herança? Primeiro, entenda que a maioria deles não sabia o que eles carregavam. Havia não manual, não orientação, não ancião aparecendo para explicar sua herança. Para a maioria de essas mulheres, a herança apareceu como uma vaga sensação de alteridade, uma sensação de não completamente à vontade em qualquer lugar. Eles olhariam ao redor. No outras mulheres que pareciam satisfeitas em seus papéis, e se perguntar por que eles não conseguiam, não sentiam a mesma satisfação. Tentavam se encaixar nas expectativas de seu tempo e lugar, e descobriam que algo dentro deles resistia. Não necessariamente por rebeldia, mas por uma profunda e inarticulada sensação de que algo estava errado com o roteiro que lhes pediam para seguir. Essas filhas frequentemente tinham sonhos vívidos, sonhos que pareciam mais reais do que a vida desperta. Sonhos de lugares que elas nunca estive lá, de mulheres elas nunca tinham se encontrado. Sobre eventos que aconteceram milhares de anos antes de seu nascimento. Algumas delas sonhavam com o Éden, mas não com o Éden da história oficial. Sonhavam com uma versão anterior, uma versão mais selvagem, um lugar onde as mulheres caminhavam livremente e faziam perguntas sem medo, onde o conhecimento não é proibido, mas é celebrado, onde a própria ideia de submissão ainda não foi inventado. Ao despertarem desses sonhos, carregavam uma estranha tristeza, um luto por algo que de nunca perdeu pessoalmente, uma nostalgia para uma casa eles nunca tinham habitado pessoalmente. Os psicólogos poderiam chamar isso de memória genética, a ideia de que traumas e experiências podem ser codificados no DNA e transmitidos através das gerações. A ciência só agora começa a comprovar o que os místicos sempre souberam. Carregamos nossos ancestrais dentro de nós, suas alegrias e suas tristezas, suas vitórias e suas derrotas. Para as filhas da linhagem da Terra, o que elas carregavam era a memória da igualdade, de um tempo anterior à hierarquia, antes que um gênero fosse colocado acima do outro, antes que a força fosse valorizada em detrimento da sabedoria e a dominância em detrimento da cooperação. E essa lembrança os tornou desajustados em praticamente todas as sociedades em que nasceram. Muitos deles desenvolveram habilidades incomuns. Estas não eram poderes sobrenaturais exatamente,
Eles eram mais como sensibilidades, percepções aguçadas. Alguns conseguiam ler as pessoas com precisão assombrosa. Eles sabiam quando alguém estava mentindo, não por meio de dedução lógica, mas também por meio de uma sensação sentida em seus corpos. Eles podiam andar em um quarto, perceber imediatamente as nuances emocionais que outros não notaram. Alguns tinham sonhos proféticos. Eles viam os acontecimentos antes que ocorressem. Não de uma forma precisa e detalhada, geralmente, mas em imagens simbólicas que mais tarde se revelaram surpreendentemente precisas. Alguns possuíam dons de cura. Seu toque parecia para aliviar a dor. A presença deles parecia para caos calmo. Crianças doentes se acalmariam quando eles os acolheram. Os feridos se recuperariam mais rapidamente sob seus cuidados. Essas habilidades os tornavam valiosos, mas também suspeitos, porque é um mundo que não compreendo essas coisas. Tudo o que é inexplicável é potencialmente perigoso, e tudo o que é perigoso precisa ser controlado ou eliminado. Então essas filhas aprenderam a se esconder, aprenderam a minimizar suas percepções, a rejeitar seus sonhos, a fingir que eram iguais a todo mundo, mas fingir cobra seu preço. Imagine saber a verdade, mas ter que fingir que acredita na mentira. Imagine enxergar com clareza, mas ter que fingir que não. Ser cego. Imagine tendo uma voz, mas tendo para fique em silêncio, pois falar traria consequências. Não tenho condições. Esse era o fardo das filhas primogênitas em todas as gerações. E, no entanto, apesar de tudo, eles sobreviveram. Alguns se escondendo, alguns encontrando pequenas maneiras de usar seus dons sem chamar a atenção. Alguns encontrando uns aos outros e criando refúgios onde podiam ser eles mesmos. Ao longo da história, existiram encontros secretos. Círculos de mulheres que se reuniam em lugares escondidos para compartilhar o que sabiam, para transmitir ensinamentos que não podiam ser revelados. Não deve ser escrito, para apoiar cada outro em carregando um fardo que o resto do mundo se recusou para reconhecer. Estes não bruxas convencem aquela sensação assustadora. Eram redes de sobrevivência. Comunidades de mulheres ajudando cada outros navegam por um mundo que queria para apague-os. E aqui é o que é fascinante. Essas redes esquerda vestígios, não padrões óbvios, mas também sutis. Semelhantes símbolos aparecendo em culturas diferentes. Semelhantes histórias contadas em diferentes línguas. Semelhante práticas transmitidas por linhagens não relacionadas. Isto é, como se a verdade fosse grande demais para ser contida em um só lugar ou em uma só tradição. Ela precisava se espalhar, se diversificar, para garantir que nenhuma purga isolada pudesse destruí-la completamente. Antes de prosseguirmos, Eude, amor para, ouça seus pensamentos. Você já se sentiu assim? Como você fazia parte de algo maior do que você mesmo? Como você estava dando continuidade a uma história que começou muito antes de você nascer? Derrubar um comentário e deixar-se, discutam isso juntos. As filhas da primeira terra não eram santas, não eram perfeitas. Lutavam contra a dúvida e o medo como qualquer outra pessoa. Cometeram erros. Por vezes, usaram seus dons de forma imprudente. Por vezes, transmitiram seus traumas juntamente com a sua verdade.
mas eles persistiram. E essa persistência é o que importa, porque cada geração que sobreviveu significava que outra geração poderia nascer. Cada filha que viveu o suficiente para transmitir ao menos um fragmento da verdade significava que a linhagem continuava, até que, eventualmente, inevitavelmente, chegamos aos dias de hoje, onde as filhas ainda nascem, ainda carregando a mesma herança ancestral, ainda sentindo aquela mesma sensação de não pertencer completamente, ainda sonhando com o Éden. Capítulo 6. Olhos que veem além. Lá é uma razão pela qual os místicos de toda a tradição fala sobre ver. Intuição espiritual é quase sempre descrito em termos visuais. O terceiro olho. Segundo visão, visões e revelações. A capacidade para perceber o que está escondido. Para as filhas da linhagem proibida, essa visão não era metafórico, era literal. Eles viam coisas que os outros não viam. Nem sempre, não em todos os momentos, mas em certos estados, durante a meditação, em sonhos, em momentos de profunda intuição, o véu se tornava mais tênue e eles percebiam camadas da realidade que normalmente permanecem invisíveis. O que eles viram? Alguns perceberam padrões, a teia de causa e efeito que conecta todos os eventos. Eles conseguiam olhar para uma situação e entender imediatamente as forças ocultas que a moldavam. Eles viam como o passado criava o presente e como o presente inevitavelmente levaria a futuros específicos. Isso as tornava valiosas como conselheiras, mulheres sábias, orientadoras. As pessoas as procuravam em busca de aconselhamento e elas podiam oferecer ideias que pareciam surgir do nada. Mas esse tipo de visão também tinha um lado sombrio. Quando você consegue enxergar padrões com clareza, também percebe quando esses padrões estão levando ao desastre. Você vê os erros que as pessoas estão prestes a cometer, os caminhos que elas estão trilhando. Escolher isso levará para sofrimento e a parte frustrante até quando você os avisa e eles geralmente não o fazem. Não escute. Imagine ser Cassandra da mitologia grega, dotada do dom da profecia, mas amaldiçoada a nunca ser acreditada. Era isso como para muitos de essas filhas. Elas enxergavam claramente, mas outros rejeitavam suas visões, como imaginação ou histeria. Outras filhas viram entidades, seres que existiam, em dimensões adjacentes para nosso mundo físico. Algumas tradições chamar aqueles anjos e demônios, outros chamar aqueles espíritos ou energias. As filhas Deia, linhagem da Terra, os viu como eram. Forças conscientes que influenciam os assuntos humanos, sem sendo diretamente visível para a maioria das pessoas. Este tipo de ver aquilo era particularmente perturbador, porque significava descobrir que o mundo era muito mais populoso do que parecia. Em todo na sala havia presenças. Em todo naquele momento, havia influências que iam além do puramente físico. Alguns de essas entidades eram benevolentes, guias e guardiões que pareciam para apoiavam o crescimento humano. Outros eram predadores. Eles se alimentavam, sobre medo, humano e confusão, ficando mais forte de emoções negativas.
As filhas que conseguiam ver essas entidades tinham para aprender para navegar por um ecossistema espiritual complexo. Eles tinham para aprender quais presenças para reconhecer e qual para ignorar, qual para convidar mais perto e qual para banir. Esse conhecimento foi transmitido através da linhagem, não em livros, mas por meio de transmissão direta. Uma filha mais velha ensinaria a mais nova, como para perceber, como para se proteger, como para trabalhar com forças úteis e defender-se dos nocivos. Mas havia outro tipo de ver. Isso foi talvez o mais significativo. Alguns das filhas enxergaram a verdade por trás das histórias. Eles podiam ler um texto sagrado. Eles conseguiam perceber o que havia sido omitido. Podiam ouvir um ensinamento religioso e reconhecer onde tinha sido moldado. Para eles servem ao poder em vez da verdade. Eles poderiam olhar numa estrutura social e veja os mecanismos de controle oculto dentro de isto. Essa visão crítica os tornava perigosos para sistemas autoritários, porque, uma vez que você entende como o controle funciona, ele para de funcionar sobre você. E se você compartilhar o que vê com outros, eles também se tornam livres desse controle. Esse é porque tantos de essas filhas foram silenciadas. Não só porque eram maus, mas também porque ameaçavam sistemas dos quais dependiam sobre pessoas não enxergando com clareza. Ao longo da história, houve momentos quando ver tornou-se contagioso. Quando filha, a clareza dela despertou algo em outras pessoas. De repente, um grupo de mulheres começou a questionar tudo ao mesmo tempo, percebendo as mesmas mentiras simultaneamente. Esses momentos aterrorizaram os poderes que mantinham a ordem por meio do engano. E assim, periodicamente, ocorriam repressões, a Inquisição, os julgamentos de bruxas, os incontáveis silenciamentos menores e mais pessoais que nunca entraram para os livros de história. Mulheres declaradas insanas e trancadas. Mulheres desacreditadas e envergonhadas. Mulheres isoladas e destruídas. Mas aqui está o que as autoridades nunca entenderam. Você não pode matar a própria visão. Você pode apenas mate quem vir. Existiver vendoé, carregou uma linhagem sanguínea, então simplesmente transfere para a próxima geração. O dom persiste. E em nosso atual tempo, algo interessante acontecendo. As filiação começando para encontrar cada outro. Através da internet, através de livros, através de encontros fortuitos que parecem como destino. Mulheres que carregam essa herançação conectando em maneiras que não era possível nas gerações anteriores. Eles estão comparando anotações, percebendo que eles já tivemos experiências semelhantes, nos apoiamos mutuamente. Percepções, construindo redes de apoiar, e como eles conectar, a visão se intensifica. Porque quando pessoas que percebem com clareza se unem e amplificam suas percepções, cada outro os dons de alguém. O que um vê obscuramente, outro vê claramente. O que confunde outro pode explicar. Talvez estejamos vivendo em uma época em que as filhas dispersas da linhagem da Terra estejam finalmente se reunindo. Quando a verdade, fragmentada ao longo de milhares de anos, começa a se tornar completa novamente. O que você acha? Você está enxergando com mais clareza agora do que anos atrás?
Percebe padrões que antes passavam despercebidos? Se sim, você é não sozinho. Você pode fazer parte de esse despertar. Acerte isso como botão, se isso lhe parecer familiar com você. E certifique-se de que você estamos inscritos, porque nós indo para. Explore ainda mais sobre esse despertar. Breve, vídeos. Capítulo 7. As canções que foram silenciadas. Toda a cultura tem canções. Canções de celebração e músicas de luto. Canções de trabalhar e músicas de adoração. Canções que contam histórias. E canções que preservam a história. Mas lá são alguns canções que foram silenciadas deliberadamente. Canções que foram proibidas porque deu, que eles revelaram amor, que eles convidaram. As filhas de A, linhagem da terra, tinha suas próprias canções. Estas não eram escritas em notação padrão. Eram transmitidas oralmente, de mãe para filha, em momentos tranquilos, longe dos ouvidos das autoridades. Essas canções eram diferentes da música comum. Elas foram criadas para ter um propósito, não apenas para expressar algo. Algumas canções serviam para memorização. Elas codificavam informações em ritmo e melodia, genealogias complexas, receitas de ervas, conhecimento astronômico, eventos históricos, tudo entrelaçado em versos que podiam ser memorizados e transmitidos. Mulheres analfabetas que não podiam não conseguir ler uma única palavra, no entanto, segurar vastas quantidades de conhecimento em músicas, elas tinham aprendido com suas mães e avós. Quando as autoridades queriam apagar o conhecimento, queimavam livros, mas não conseguiam. Não queime canções, canções vividas em gargantas e corações. Eles poderiam ser silenciados temporariamente, mas nunca destruídos permanentemente, como longo, como alguém se lembrou. Outras músicas eram para a cura, específico melodias que pareciam para afetar o corpo em maneiras mensuráveis. Cantos que acalmariam uma criança assustada ou aliviar a dor de uma mulher em trabalho. Padrões de zumbido que podem baixar a febre ou sangramento lento. Ciência moderna é começo para compreender o que as filhas sempre souberam. O som afeta a matéria. A frequência influencia as células. O ritmo pode sincronizar os batimentos cardíacos e ondas cerebrais. As filhas da linhagem eram usando cura sonora milhares de anos antes de qualquer pessoa chamado isso. Mas as canções mais poderosas eram as canções de invocação. Essas eram as que é chamado quarta presença. Isso afinou o véu entre mundos. Isso convidou a orientação Deus, ancestrais, proteção de forças espirituais. Essas músicas eram perigosas. Não porque eram maus, mas também porque funcionavam. Produziam efeitos que não pode ser explicado ou controlado pelas estruturas religiosas oficiais. Quando uma mulher conseguia cantar uma canção e trazer chuva, ou aliviar uma peste, ou restaurar a esperança em uma comunidade desesperada, ela tinha um poder que não existia. O fluxo não deve seguir os canais aprovados. Ela era uma ameaça para o monopólio sóbrio sagrado. Portanto, essas músicas eram proibidas. Mulheres flagradas cantando essas músicas foram acusadas de bruxaria. As próprias canções foram declaradas demoníacas.
E gradualmente, sobre séculos, muitos eles estavam perdidos, mas não todos. Alguns canções sobreviveram em fragmentos. Uma melodia sem palavras, palavras sem melodia. Fragmentos dispersos por diferentes culturas, preservados por mulheres que não. Não me lembro bem porque a música era importante, só sei que era. Em algumas culturas tradicionais, ainda existem canções que as mulheres cantam apenas para outras mulheres. Canções de ninar que parecem carregar um poder incomum. Canções de casamento com versos que insinuam mistérios ancestrais. Canções de luto que parecem mais antigas que a própria religião que as envolve. Esses podem ser os fragmentos, os sobreviventes, as peças de um conjunto maior de música sacra que outrora pertenceu às filhas da terra. E aqui está algo para. Imagine. E se a própria música, não qualquer música específica, mas a capacidade humana para a música é papel de a herança? E se a razão pela qual os humanos são seres musicais nos foi ensinado por as filhas que vieram antes? E se todo o tempo você se sente comovido por uma melodia, todo o tempo uma música te faz chorar-te, preencher com alegria, você estarão a sentir um eco das canções originais que as primeiras filhas cantavam nas terras fronteiriças do Éden. Lá é uma razão pela qual regimes opressivos sempre tentam para controle da música. Por que governos totalitários censuram canções e músicos na prisão? Por que as autoridades religiosas frequentemente consideram certos tipos de música como perigoso? Isto é, porque a música tem um poder que transcende as palavras. Ela atinge partes de nós que a lógica não consegue alcançar. Não se toca. Une as pessoas de maneiras que assustam aqueles que querem para dividir. Preserva verdades que a escrita pode não capturar. As filhas sabiam disso. Elas transformaram seus ensinamentos mais importantes em canções, porque as canções podiam sobreviver a tudo: fogo e inundação, guerra e perseguição, tempo e esquecimento. As canções persistem. Se você nunca me senti tão tocado para cante, mesmo que você não acho que você tenha uma boa voz, né? Reparticiparemos essa antiga herança. Você estamos mantendo viva uma tradição que antecede a linguagem escrita. Vestir. Não deixe ninguém dizer que sua voz não é boa. Não importa. Importa sim. Parte. Um coro que canta desde antes do início da história. Em alguns. Segundo as tradições místicas, o próprio universo é uma canção. Essa criação começou como um som, uma palavra, uma vibração que organizava o caos, em forma. Se isso se for verdade, então as filhas da Terra, que estiveram presentes nos primeiros momentos da consciência humana, teriam ouvido aquela canção original e saberiam como reproduzi-la, como participar da criação através do som. Talvez isso é o que realmente eram as canções proibidas. Não feitiços ou truques, mas um jeito de harmonizando com a frequência fundamental de a própria existência, ausente decantando o mundo em ser, voz non tempo. Capítulo 8. A criança que não tinha nome. Em todas as histórias que já explorei até agora,
A tem sido uma figura que permaneceu praticamente oculta, uma presença que a própria Lilith guardava com mais cuidado do que qualquer outro segredo. A filha dela. Sim, Lilith teve uma filha. Isso não era uma criança metafórica. Era um ser nascido de Lilith. Sua união com forças que existiam antes das regras de... A reprodução foi estabelecida. Os textos, não. Não há consenso sobre exatamente como esse nascimento ocorreu. Alguns dizem que Lilith concebeu por sua própria vontade, partenogênese, antes mesmo de o termo existir. Outros dizem que ela se fundiu com um ser primordial de pura consciência, e dessa união emergiu uma criança que era parte humana, parte algo mais. O que todos concordam é que essa criança nunca recebeu um nome formal. Lilith, que lutara tanto por sua própria autonomia, que se recusara a ser definida por Adão ou qualquer outra autoridade, fez uma escolha curiosa. Ela não deu nome à sua filha. Em vez disso, envolveu a criança em silêncio, não como punição, como proteção, porque um nome é uma alça, algo que pode ser agarrado. E Lilith sabia que se o céu soubesse o nome de sua filha, esse nome poderia ser usado para controlá-la, para amarre-a, para limitá-la. Uma filha sem nome era uma filha que podia não ser ordenado por as forças que usaram nomes como ferramentas de poder. Então, a criança cresceu em anonimato. Ela se moveu pelo mundo como um fantasma, presente, mas não registrado, influente, mas não reconhecido. E ela possuía um dom que superava até mesmo o de Lilith, o considerável poder de... A filha sem nome poderia despertar essa herança em outros. Lembra de quando falamos sobre mulheres ao longo da história que, de repente, desenvolveram habilidades que não conseguiam antes? Como explicar? Quem começou? Para ver claramente ou sonhar, vividamente ou saber, coisa sem aprendê-los. Frequentemente, esses despertares aconteciam após um encontro, uma breve reunião. Como uma mulher que eles não conseguiam descrever direito depois. Uma conversa da qual só se lembravam pela metade. Um visitante onírico cujo rosto não se lembra. Essa era a filha sem nome. Ela não envelhece normalmente. Alguns relatos a situam na antiga Suméria, outros na Europa medieval, outros ainda na África colonial ou na América pré-colombiana. Ela apareceu ao longo da história, sempre em momentos cruciais, sempre para mulheres específicas. E seu toque, seja físico ou espiritual, teve o efeito de ativar capacidades adormecidas. Pense nela como uma catalisadora espiritual. Sua presença desencadeava reações químicas na alma que liberavam potencial latente. As mulheres que a conheceram de repente encontraram uma coragem que não tinham antes. Eles não sabiam que tinham. Ou clareza, eles buscavam isso há anos, ou um senso de propósito que orientasse toda a sua vida. E o interessante é que a maioria deles nunca percebeu o que tinha acontecido. Eles pensaram que teve uma revelação espontânea, um momento de graça, uma percepção afortunada. Eles não os conheço e foi tocado por algo antigo, algo que carregava dentro a essência concentrada de toda a linhagem proibida. A filha sem nome era a personificação viva,
Del Pacto. Ela era a promessa de sangue feita carne. Ela era a garantia de que a herança jamais seria completamente perdida, porque ela mesma a carregava, todos de isto dentro de seu ser. Mas havia solidão, emeste papel. Imagine ser imortal, ver todos que você conhece crescerem, velho e morrer enquanto persistir. Imagine tendo não real pares, não um que entende completamente o que vocês são ou o que você carrega. Imagine ser o segredo no coração de um mistério, a resposta que nunca poderá ser totalmente revelada. Esse era o fardo dela. Lá são histórias, dispersas e fragmentário, a filha sem nome, os próprios anseios dela, dos momentos em que desejou poder parar, quando se cansou da tarefa interminável de despertar os outros enquanto ela própria permanecia nas sombras. Mas ela não conseguiu. Não pare, porque o pacto estava firmado em sua própria existência. Ela era a foca viva daquilo. Como longo como ela existia, a promessa se cumpria. E como longo como a promessa cumprida, as filhas de a terra continuaria para nascer. Continuar para lembre-se. Continue para ver. Em lugar nenhum é algo que pode te causar arrepios. E se ele ainda está aqui? E se a filha sem nome nunca tivesse morrido, porque ela nunca foi completamente mortal? Para começar, como se elas ainda está se espalhando pelo mundo, ainda tocando mulheres em momentos cruciais, ainda ativando a herança. Se você já tive um momentóde, uma clareza repentina que mudou sua vida, se você já conheceu alguém que disse exatamente o que você precisava ouvir e depois desapareceu. Já tive um sonho tão vívido que pareceu mais real do que eu imaginava. Real do que a vida desperta. E se fosse ela? E se ela está lendo por cima do seu ombro agora? Ouvindo pelos seus ouvidos, observando pelos seus olhos? Ques não significou para pode ser assustador. É para ser empoderador. Porque se elas real, então é tudo outro nós. Estivemos discutindo. A linhagem é real. A herança é real. O despertar é real. E você pode fazer parte disso. Reserve um momento para refletir sobre isso. E se esta história tocar algo profundo dentro de você, compartilhe-a. Envie-a para alguém que precise ouvi-la. Porque a filha sem nome, o trabalho continua através de todos de nós que escolhemos para passar sobre a verdade. Capítulo 9. A rebelião que nunca terminou. Deschars fala sobre o que aconteceu quando as filhas da linhagem pararam de se esconder. Ao longo de grande parte da história, sobreviver significava invisibilidade. Significava se misturar. Significava usar seus talentos discretamente, ajudando quando possível, mas nunca chamando a atenção para si mesmo. Mas houve momentos, breves e brilhantes, em que grupos de mulheres decidiram que a sobrevivência não era tudo, não é suficiente. Quando eles decidiram que era tempo para pare de se esconder e começar falando, estes não houve movimentos organizados, não havia manifestos nem líderes no sentido tradicional, mas houve levantes espontâneos em busca da verdade, momentos em que mulheres de toda uma região começavam simultaneamente a questionar as estruturas que as aprisionavam. Na Europa medieval, existiam grupos de beguinas, mulheres que viviam juntas em comunidades religiosas, mas fora do controle da igreja.
Elas estudavam textos que não foi aprovado. Eles discutiram interpretações que não eram. Eles não eram ortodoxos. Viviam vidas independentes. A igreja tentou repetidamente suprimi-los, mas eles continuavam ressurgindo, porque o impulso que os criou não era político, era espiritual. Era a herança se expressando coletivamente. Nos tempos antigos, existiam sacerdotisas de templos que mantinham tradições que antecediam as religiões patriarcais, que eventualmente as suprimiram. Essas mulheres detinham conhecimento, Deus sagrado feminino, que retornou para as primeiras civilizações humanas. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano e esses templos foram destruídos. Mas e as sacerdotisas? Elas se refugiaram na clandestinidade, tornaram-se mulheres sábias, em aldeias, curandeiros, parteiras, conselheiros. O conhecimento não morreu, apenas mudou de recipiente. Em tempos mais recentes da história, podemos ver ecos dessa rebelião nas mulheres. Movimento sufragista, EMA, luta para direitos reprodutivos. Em teologia feminista, espiritualidade da deusa. Não todos dessas mulheres sabiam que faziam parte de uma linhagem antiga. A maioria não. Mas elas estavam respondendo ao mesmo impulso que havia motivado as filhas da terra milhares de anos antes: a recusa em serem apagadas. E aqui está o que é notável. Cada vez que uma geração de mulheres se manifesta, fica mais fácil para a próxima geração fazer o mesmo. Todas as mulheres que se levantaram e disseram: "Isto não é certo", tornou possível que mais 10 se seguissem. Cada voz que se recusou a ser silenciada deu permissão para que mais 100 vozes surgissem. A rebelião se intensifica, ela cresce, ela se espalha. E as forças que querem manter o status quo estão constantemente correndo atrás do prejuízo. Elas sufocam uma revolta, e outras 3 surgem em outro lugar. Elas silenciam uma mulher, e suas filhas falam com o dobro da força. É exaustivo para elas, mas é sustentável para as filhas, porque a herança continua a renascer. Cada geração traz novas portadoras da chama original. Não se pode matar uma ideia cujo tempo chegou. E certamente não se pode matar uma herança biológica. Enquanto houver seres humanos nascendo, filhas dessa linhagem aparecerão. Agora, no século XXI, algo sem precedentes está acontecendo. Pela primeira vez na história, mulheres de todo o mundo podem se conectar instantaneamente, podem compartilhar histórias, podem validar as experiências umas das outras, podem se organizar sem limitações geográficas. As filhas dispersas estão se encontrando, e quando isso acontece, elas se reconhecem imediatamente, não por marcas externas, mas por ressonância, pela sensação de: "Ah, você também sente isso, você sabe o que eu sei, você vê o que eu vejo." Essas conexões estão formando redes, e essas redes estão começando a se lembrar coletivamente do que foi perdido individualmente. Trechos de canções antigas estão sendo compartilhados. Fragmentos de conhecimento ancestral estão sendo reunidos. Sonhos estão sendo comparados e padrões estão emergindo. É como se as filhas estivessem envolvidas em um projeto gigantesco de memória distribuída, cada uma contribuindo com a parte que possui, até que, gradualmente, a imagem completa
começa a tomar forma. Esta é a rebelião que nunca terminou. Ela apenas evoluiu, adaptou-se a cada era, utilizando quaisquer ferramentas disponíveis. Na antiguidade, eram histórias sussurradas. Na Idade Média, eram símbolos ocultos e encontros secretos. Hoje, são redes digitais e espaços online compartilhados. Mas a essência é a mesma. Mulheres que se recusam a esquecer o que lhes foi dito para esquecer. Mulheres que insistem na verdade, mesmo quando ela é incômoda. Eis a questão sobre essa rebelião. Não se trata realmente de derrubar algo externo. Trata-se de relembrar o que sempre foi verdade. De reivindicar o que sempre foi nosso. As filhas não estão tentando tomar o poder dos homens. Elas estão tentando recuperar a igualdade que existia antes que o poder se tornasse algo a ser conquistado. Trata-se de um tipo diferente de revolução, não uma que substitui uma hierarquia por outra, mas uma que desmantela o próprio conceito de hierarquia. E é por isso que não pode ser impedido, porque não é imposto de fora, surge de dentro, da memória ancestral, da herança que é mais profunda do que qualquer lei ou costume. Cada vez que você questiona uma regra que parece arbitrária, você está participando dessa rebelião. Cada vez que você confia na sua intuição, em vez de uma autoridade externa, você está honrando a linhagem. Cada vez que você diz uma verdade que incomoda os outros, você está dando continuidade ao trabalho que Lilith começou. Essa rebelião não precisa da sua permissão. Não precisa que você se inscreva conscientemente nela. Se você está lendo isso e se identifica, você já faz parte dela. A única questão é, até que ponto você irá abraçar isso? Capítulo 10. Ecos nos sonhos modernos. Vamos trazer essa história para o presente, para a sua vida, agora mesmo. Porque isto não é apenas história antiga, não é apenas mitologia ou teoria espiritual. Esta herança é ativa. Ela se expressa em mulheres contemporâneas em todo o mundo. E é bem provável que, se você ouviu até aqui, isso esteja se manifestando em você. Eis como isso se apresenta nos tempos modernos. Há mulheres que têm sonhos recorrentes com um jardim, não o Éden bonito e cultivado das imagens da escola dominical, mas um lugar mais selvagem, um lugar onde as fronteiras entre planta e animal, terra e céu, parecem menos definidas, um lugar que lhes dá a sensação de lar, mesmo que nunca tenham estado lá. Esses não são sonhos aleatórios, são fragmentos de memória, ecos ancestrais que emergem através das gerações. Existem mulheres que não conseguem se integrar completamente às estruturas religiosas tradicionais. Elas tentam, querem acreditar, querem pertencer, mas algo dentro delas resiste. Algo sussurra: isso não é para mim. Não é toda a verdade. Lá está. É mais. Olhe mais a fundo. Esse sussurro é a herança falando. Existem mulheres que têm reações intensas a certas histórias ou imagens. Elas leem sobre julgamentos de bruxas e sentem uma tristeza que parece desproporcional. Veem representações de mulheres poderosas sendo punidas e sentem uma raiva que vem de algo mais profundo do que sua experiência pessoal. Isso é memória celular. O corpo se lembrando do que a mente esqueceu. Existem mulheres que sabem coisas que não deveriam saber, que conseguem olhar para uma pessoa e imediatamente pressentir sua história.
que conseguem entrar em um prédio e sentir o resíduo emocional do que aconteceu ali, que conseguem tocar um objeto e saber algo sobre seu dono. Não se trata de truques de festa. São capacidades sensoriais que permaneceram adormecidas na maioria dos humanos, mas que continuam ativas nos portadores da linhagem. E talvez o mais comum, existem mulheres que se sentem profundamente sozinhas, mesmo quando rodeadas de pessoas, que sentem como se estivessem à espera de algo, mas não sabem o quê, que procuram constantemente uma verdade que não conseguem nomear, mas que reconhecerão quando a encontrarem. Essa sensação de espera, essa é a herança da hibernação. É o potencial adormecido, percebendo que o momento da ativação está próximo. Em terapia, isso pode ser chamado de ansiedade existencial. Em comunidades espirituais, pode ser chamado de noite escura da alma, mas no contexto da linhagem proibida, é na verdade um estágio de despertar. É o desconforto que vem logo antes da lembrança. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Nas últimas décadas, cada vez mais mulheres têm vivenciado experiências que não se encaixam nos padrões convencionais. Aberturas psíquicas espontâneas, experiências místicas, encontros com seres ou presenças que não se encaixam em nenhuma tradição religiosa na qual foram criados. Algumas dessas mulheres acham que estão enlouquecendo. Elas vão a médicos que não encontram nada de errado. Vão a terapeutas que não conseguem ajudá-las. Elas se sentem isoladas e com medo. Mas e se eles não estiverem loucos? E se estiverem apenas vivenciando a ativação da herança genética? E se suas glândulas pineais estiverem começando a funcionar de maneiras que permaneceram adormecidas por gerações? E se seu DNA estiver expressando capacidades que foram suprimidas? A ciência está descobrindo que o DNA pode ser influenciado pela consciência, que a expressão gênica pode mudar com base em pensamentos, emoções e intenções, que não somos simplesmente vítimas do nosso código genético, somos participantes ativos em como esse código se manifesta. Então, o que acontece quando uma mulher portadora da linhagem de filha da Terra decide conscientemente abraçar sua herança? Quando ela para de lutar contra suas percepções incomuns e, em vez disso, as desenvolve, é aí que as coisas ficam realmente interessantes. É então que ela começa a viver a partir de um lugar de poder autêntico, não poder sobre os outros, mas poder em sintonia com a verdade. Ela se torna inabalável em seu conhecimento, inabalável em sua intuição. Ela se torna perigosa para sistemas construídos sobre mentiras, porque ela consegue enxergar através deles. E não tem medo de dizer isso. E eis o que é mais bonito. Quando uma mulher abraça essa autenticidade, ela inspira outras a fazerem o mesmo. Sua coragem se torna contagiante. Isso está acontecendo agora, em todo o mundo. Mulheres despertando para sua herança. Mulheres se recusando a se diminuir. Mulheres falando verdades que precisam ser ditas. E eles estão se encontrando. Através de livros e vídeos como este. Através de workshops e comunidades online. Através de encontros fortuitos que parecem predestinados. As filhas dispersas estão se reunindo. Se você é uma dessas pessoas, você já sabe disso. Você sentiu isso a vida toda. Essa sensação de ser diferente. Essa sensação de carregar algo importante. Essa certeza de que você está aqui por um motivo. Você é. É isso aí. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever, caso ainda não o tenha feito.
e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo, porque parte do despertar é conectar-se com outras pessoas que entendem. Você não está sozinho. Nisso. Capítulo 11. O último segredo do tempo. Percorremos um longo caminho juntos, de um profeta no deserto aos dias de hoje, da primeira rebelião de Lilith ao despertar moderno de suas filhas. Mas há mais um segredo, o mais profundo, aquele que a própria Lilith guardava com o maior cuidado. Trata-se da própria natureza do tempo. O tempo linear, a ideia de que o passado leva ao presente, que leva ao futuro, é uma construção social, uma construção útil para lidar com o cotidiano, mas não a verdade mais profunda sobre o funcionamento da realidade. Nas dimensões espirituais, o tempo se assemelha mais a uma teia. Todos os momentos existem simultaneamente. O passado não desapareceu e o futuro ainda não chegou. Todos estão presentes, apenas em frequências diferentes. É por isso que as filhas conseguem acessar memórias ancestrais. Por isso que elas podem ter sonhos proféticos. Por isso que às vezes sentem como se estivessem vivendo em várias linhas temporais simultaneamente. Eles não estão se movendo através do tempo. Eles estão existindo através dele. E eis o segredo que muda tudo. O despertar que está acontecendo agora não é o fim da história, é o começo. O que Lilith compreendeu, o que ela codificou na própria linhagem sanguínea, é que chegaria um momento em que filhas suficientes despertariam simultaneamente, atingindo um ponto de inflexão, uma massa crítica de consciência. Quando isso acontece, toda a narrativa muda, não apenas para as mulheres, mas para toda a humanidade, porque a supressão do feminino não foi apenas injusta para as mulheres, ela desequilibrou toda a espécie humana, nos privou de metade do nosso potencial, nos tornou desproporcionais, instáveis, incompletos. O retorno das filhas, o pleno despertar da linhagem da Terra, é, na verdade, a restauração do equilíbrio. Não se trata de mulheres se sobrepondo aos homens. Trata-se do retorno ao equilíbrio entre as energias feminina e masculina, da intuição e da lógica trabalhando juntas em vez de competirem, da cooperação substituindo a dominação. Foi isso que Lilith percebeu desde o início. Ela viu que sua recusa em se submeter não era apenas uma rebeldia pessoal, era uma ruptura necessária com um sistema insustentável. Ela percebeu que, eventualmente, seja em 100 anos ou em 10.000, a humanidade precisaria se lembrar de que havia outro caminho, um caminho anterior, um caminho mais equilibrado, e ela garantiu que essa memória sobrevivesse até que fosse necessária. Esse momento é agora. Em todo o mundo, não apenas entre as mulheres, mas também entre muitos homens, há um reconhecimento crescente de que os sistemas antigos não funcionam, que a dominação gera sofrimento, que a separação gera conflito, que a hierarquia gera injustiça, e há uma busca por alternativas, um retorno à sabedoria que antecede nossas estruturas atuais. Essa sabedoria é o que as filhas carregam consigo, mas eis a questão sobre os segredos. Eles só são poderosos enquanto estão ocultos. Uma vez revelados, transformam-se em outra coisa, em conhecimento comum, em entendimento compartilhado. Então, se você ouviu essa história e se identificou com ela, saiba que não é para guardá-la em segredo.
Ela foi feita para ser compartilhada, não para ser imposta a ninguém, mas sim oferecida àqueles que estiverem prontos para ouvi-la. Fale para as mulheres da sua vida sobre a possibilidade de elas carregarem uma herança ancestral. Incentive-as a confiar em suas intuições. Valide suas experiências incomuns em vez de descartá-las. E para os homens que estão ouvindo, não se trata de excluir vocês. Trata-se de abrir espaço para uma verdade que foi suprimida. O retorno ao equilíbrio beneficia a todos. Um mundo onde as energias feminina e masculina são valorizadas é um mundo onde todos os seres humanos podem prosperar. O último segredo do tempo é que ele não está se esgotando, ele está se abrindo. Estamos entrando em um período em que o passado e o futuro estão se tornando acessíveis de novas maneiras, em que memórias há muito enterradas estão vindo à tona, em que possibilidades antes inimagináveis estão se tornando reais. As filhas da Terra estão despertando. E quando isso acontecer, quando um número suficiente deles se lembrar de quem são e do que carregam, o mundo também se lembrará. Isso se lembrará de que houve um tempo antes da dominação, um tempo antes da submissão, um tempo em que os humanos viviam em equilíbrio uns com os outros e com o mundo natural. E ao relembrarmos, criaremos a possibilidade de retornar a esse equilíbrio, não retrocedendo, mas ascendendo em espiral, levando conosco todo o conhecimento que adquirimos, mas libertando-nos das distorções que causaram tanto sofrimento. Esta é a obra do nosso tempo. É por isso que você está aqui, ouvindo esta história. Você faz parte do despertar. Seja você filha biológica da linhagem ou uma aliada espiritual da obra, você é necessária. Sua voz importa. Sua presença importa. Sua disposição para lembrar importa. Ao encerrarmos juntos esta jornada, quero deixar-vos com uma pergunta. A mesma pergunta que Lilith fez ao profeta no deserto. O que você fará com o que agora sabe? Você vai deixar que ele volte a dormir? Ou vai permitir que ele desperte algo em você? A escolha, como sempre, é sua. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ouvirem. Obrigado por fazerem parte desta história antiga e contínua. Se você se identificou com isso, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir e inscreva-se para continuarmos essa jornada juntos. Há muitos outros mistérios para explorarmos juntos. E lembre-se, você não está sozinha. Nunca esteve. As filhas estavam esperando por você. Bem-vindo ao lar.